esse ano acerca da fé e da ação da fé tem sido tremendo nas nossas vidas. E nós temos tentado replicar isso para a igreja, trazer isso para vocês, um entendimento claro sobre a fé e sobre a ação, a importância disso. Eu queria hoje trazer um entendimento para nós aqui, um pouquinho mais sobre esse tema da fé e a ação. Eu estava pensando, lendo essa palavra e preparando algumas coisas, e quando eu sentei para preparar isso aqui, na verdade eu tinha alguns textos que eu já tinha guardado. Eu estava indo trabalhar e eu gosto muito de ouvir rádio quando eu estou dirigindo o carro. Mas aí, eu não sei, eu ouvi algumas frases lá e aquilo me chamou a atenção. Eu marquei aquilo no meu coração, aquelas frases. Eu pensei assim: se Deus teve poder de tirar Daniel das covas dos leões, se Deus teve poder de fazer chover num tempo de seca, irmão, se Deus teve poder de livrar profeta da mão de reis que queriam matar a eles, eu comecei a lembrar de livramentos na Bíblia. Quer ver? É bem fácil. Tenta lembrar livramento aí que você já leu, alguns livramentos na palavra que você já leu, ou que vem à sua cabeça. Se Deus livrou Israel dos 5 gigantes que haviam lá naquela terra, além de Golias mais 4, irmão, se Deus livrou tantos homens, tantos e tantos outros homens de guerra que vieram contra ele, situações, prisões. Eu lembrei sobre Paulo e Silas, presos na cadeia, depois que foram chicoteados, depois que foram, que judiaram deles, machucaram bastante eles, jogaram eles na prisões. Irmãos, se Deus teve poder de libertar Paulo e Silas da cadeia, eu fiquei pensando nessas coisas, dirigindo e pensando isso, ministrando no meu coração essas frases, e lembrando de algumas canções. Irmão, se Deus teve poder de livrar, Lázaro daquela cova que já estava morto há dias, ouça o que eu vou te dizer, irmãos. Você acha que Deus não tem poder para livrar você de situações que você está passando? Se Deus livrou todos esses homens, se Deus livrou todas essas mulheres, você acha que Deus não tem poder de livrar você de situações que virão essa semana contra você? Diga sim. Diga forte, sim. Quem está ao seu lado, diga para ele: Deus vai trazer livramento na sua vida essa semana. Quantos aqui já experimentaram o livramento pessoal? Agora, esquece Moisés, esquece Davi, mas livramento pessoal. Quantos lembram assim, rapidinho, de um livramento pessoal que veio na sua vida? Deixa eu ver, quem lembra assim? Queridos, eu queria trazer um entendimento para nós aqui hoje, do poder do livramento de Deus. Posso ouvir um amém? Diga para quem está ao seu lado: o poder do livramento de Deus está na sua vida. Você não vai dizer nem um amém por essa palavra profética na sua vida, mas nem receber ela. Irmãos, nós caminhamos com esse poder. Nós temos esse poder dentro de nós, o livramento de Deus na nossa vida. Quando nós cremos na palavra do Senhor, e muitas vezes nós atravessamos uma adversidade na nossa vida, às vezes nós olhamos, eu peguei como base Daniel aqui, no livro de Daniel capítulo 6, ali na cova dos leões, e eu comecei, irmãos, a refletir, porque quando eu entendi esse tema que Deus me deu, essa palavra, que eu comecei a meditar ela, eu entendia do livramento de Daniel, livramento de Daniel dentro da cova dos leões. E eu entendi uma coisa, irmãos, e eu quero que você entenda, que nem sempre a adversidade não é para te matar, a adversidade não é para te empobrecer, a adversidade não é para, piorar a sua vida. Nós temos que entender, irmãos, olhando aqui para Daniel, que a adversidade existe para nós experimentarmos uma coisa que se chama livramento.
Porque se nós não passarmos por livramentos, nós nunca vamos saber o tamanho de Deus. Nunca vamos saber quem é Deus na nossa vida, se não houver livramento para nós. Irmãos, se nós não tivéssemos problema, nós não precisávamos de fé. Não é mesmo, gente? Para que fé se nós não temos problema? Se nós tivéssemos dinheiro, nós não precisávamos de fé. Para que fé se nós temos dinheiro? Mas a palavra de Deus nos excita e nos mostra isso, irmãos. A cova dos leões ali, irmãos, era algo subterrâneo. Tinha uma abertura superior. A história diz, se você ler e entender. E uma pedra bem grande era colocada. Bem grande na boca daquela cova ali. E aí, naquela pedra era colocado um selo. O selo real. E aquele selo só podia ser quebrado se o rei ordenasse que quebrasse o selo, tirasse a pedra novamente. Era uma autorização para quebrar o selo. Então a cova dos leões não era uma coisa qualquer, uma coisa simples. A adversidade não é uma coisa tão simples, eu sei disso, irmãos. E eu quero trazer um entendimento, sabe, para nós aqui. Quando você estuda a história de Daniel, a primeira coisa que você descobre que o nome de Daniel tem um significado tremendo que diz assim, significa Deus é o meu juiz. Deus é o seu juiz? Deus é o seu juiz? Amém, queridos? Deus é o meu juiz. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. A cova do leão, quando você decide estudar a cova dos leões, você descobre uma coisa interessante. Primeira, você vai descobrir quando você lê Daniel capítulo 6 em diante, que espiritualmente a cova dos leões representa três coisas. No Salmo capítulo 86, no versículo 6 e 7, diz que nós estamos vivendo o auge de um problema. Nenhum de nós seremos jogados à cova dos leões hoje. Hoje não tem mais a cova cheia de leões, não tem mais a pedra, o selo. Mas talvez a nossa cova hoje, irmão, seria o auge do problema que nós estamos passando. O olho do furacão que nós estamos vivendo. Situações que nós não temos respostas. Momentos que nós estamos passando e que nós não sabemos o que fazer, para onde ir. Eu falava na nossa confraternização agora quarta-feira para um rapaz. Eu dizia para ele, querido, eu quero falar uma coisa para você. Eu estava orando por você enquanto você estava lá naquele olho do furacão, naquela situação. Eu orei por você. E eu e minha esposa visitamos a sua esposa e nós olhamos para ela e nós dissemos para ela, olha, você está passando essa situação, mas você tem que entender uma coisa. Deus tem um processo na vida do seu marido. Ele tem que entender o livramento de Deus, o momento de Deus, a hora de Deus. E muitas vezes nós não entendemos. Sabe, queridos, talvez a cova dos leões para você hoje representa essa situação que não tem solução. Sabe, uma segunda coisa, em Isaías capítulo 38, 17, diz que a cova dos leões é algum problema que você não tem solução. Algum problema que você não sabe o que resolver. Talvez você está aqui essa semana. Você vai precisar resolver problemas que você não sabe nem por onde começar. Você vai ter que resolver um problema que você não sabe nem por onde, sabe o que fazer, não tem nenhuma ideia, nenhuma luz para você resolver essa situação. Está na cova dos leões. Talvez a cova dos leões é um problema, sabe, de solução humanamente dizendo assim, impossível. Como Jonas, quando estava na barriga do grande peixe. Estava lá Jonas, era um problema, irmãos, que humanamente quem poderia ir lá pescar aquela baleia, né? Tarrafiar aquela baleia, abrir a boca dela e tirar Jonas de dentro da barriga daquela baleia. Ou aquele peixe, não sei se era baleia, mas era um grande peixe. A gente entende isso. Mas eu queria perguntar para você, você entendendo, ouvindo essas três colocações aqui, espiritualmente, o que representa a cova dos leões na sua vida hoje?
Espiritualmente falando, qual é o nome da sua cova? Você tem sido desafiado por causa desse problema? Você tem sido desafiado por causa dessa situação? A Bíblia diz que Daniel foi levado a essa cova. Mas as atitudes de Daniel no meio dessa situação fez com que ele saísse vitorioso. Irmãos, há pouco tempo atrás eu preguei uma sequência de palavras aqui dizendo o que fazer no meio da tempestade. Sabe o que fazer à espera, aliás, de um milagre? O que podemos fazer e o que não fazer quando estamos esperando o milagre de Deus. Eu não sei quando vocês ouviram de novo essa palavra, se o seu líder replicou ela na sua célula, para você ter lá, para ouvir isso ou passar para alguém. Mas eu queria trazer um entendimento para nós aqui, irmãos, que se você está vivendo um momento que parece espiritualmente uma cova de leões, você precisa se posicionar e ter alguns posicionamentos, algumas atitudes. Agora, irmãos, escuta o que eu vou te falando. Tem muita gente que quer um livramento de Deus. Tem muita gente que dá glória a Deus quando você traz palavras e entendimentos como esse. E aqui, irmãos, é fácil nós recebermos palavras proféticas e adorarmos e dizermos, quando alguém diz, olha, o livramento de Deus vem na sua casa, vai vir na sua vida, se diz glória a Deus, aleluia. Mas eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Experimentar o livramento de Deus é necessário, irmãos. Antes de irmos para a cova, nós temos uma vida com Deus. Como você está vivendo agora? Como você está vivendo nesse momento? Como é a sua vida nesse momento? O que você tem feito nesse momento? Talvez é a pergunta que deveríamos fazer. E as atitudes de Daniel, que eu quero colocar aqui 4 atitudes que ele vivia antes dele ser levado à cova dos leões, que trouxe a ele um livramento. Primeira de todas elas, você vê lá no capítulo 6. Daniel era um homem de oração, ele priorizava a oração. Sabe, irmãos, ele priorizava orar. Nada tirava ele do seu momento de oração. Talvez é uma coisa que nós precisamos entender, irmãos. Se nós queremos vencer com Deus, tem que orar. Diz para quem está ao seu lado, com Deus é só orando, meu irmão. Tem gente que quer vencer e quer resposta de Deus sem orar. Quer resposta de Deus só porque você está aqui dentro dessa casa. Quer resposta de Deus porque você está indo numa célula. Irmãos, tudo isso é bênção, tudo isso é comunhão, tudo ajuda. Mas tem uma coisa, irmãos, que é de suma importância: você orar. Você manter uma vida com Deus. Você ter o seu tempo com o Senhor. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E Daniel, irmãos, nada separava ele, nada tirava ele do tempo dele com o Senhor. Segundo, mantinha permanentemente uma comunhão com Deus. Irmãos, essa comunhão está falando, irmãos, de se regozijar na presença de Deus, do prazer. A comunhão é isso. A gente estava reparando lá na nossa confraternização, e aí nós anunciamos, gente, essa célula vai multiplicar. Nós falamos, essa célula vai multiplicar. E aí as pessoas já ficam assim, mas vai multiplicar e tal, porque a multiplicação parece que não é boa, mas na verdade é melhor, né? Mas é porque a comunhão é gostoso, né? Tá todo mundo junto, aquela coisa. Tinha quase 40 na nossa comunhão lá. Sabe? Gostoso, irmãos, aquela muvuca de gente, aquela coisa, todo mundo sentado, conversando, e churrasco para cá e as coisas para lá. Sabe? Gostoso, maravilhoso. Eu estava pensando, isso é comunhão. Querer estar junto. Querer estar junto, irmãos. Nós acabamos de cantar uma canção que diz, eu não posso viver. Mas tem muita gente vivendo sem a comunhão. Sem a comunhão. E transferindo responsabilidade da comunhão. Transferindo simplesmente, sabe, tipo, olha, se eu conseguir ir na igreja no domingo, eu não preciso nem ter comunhão com Deus na minha casa. Eu não preciso nem ter um tempo com Deus. Não preciso adorar. Não preciso louvar. Sabe, queridos, mas Daniel mantinha um tempo de comunhão com o Senhor.
Segundo, ele expressava uma gratidão por tudo que Deus fazia a ele. As pessoas sabiam. Daniel fazia saber tudo que Deus dava a ele, tudo que Deus fazia. Ele era grato a Deus por tudo que ele tinha. Qualquer pessoa, irmãos, que chegasse próximo de Daniel, sabia o quanto ele era grato a Deus pelo que Deus fazia. Eu estava terminando de ler um livro agora, e o autor perguntava assim: por que as pessoas têm que acompanhar você? Por que os seus amigos têm que acompanhar você? Se eles não vêem Jesus em você, os seus amigos vão te acompanhar para onde você for, quando eles olharem para você e ver Jesus na sua vida. Quando eles verem a atitude de Jesus na sua vida, é muito mais fácil. Sabe, Daniel, irmãos, tinha as atitudes de Jesus, de misericórdia, de amor, de compaixão. Você vai lendo a história de Daniel, você vai vendo o quanto ele era parecido com Jesus, na sua forma de tratar as pessoas. Uma quarta coisa que Daniel fazia, irmãos, era levar os problemas a Deus. Daniel sabia, irmãos, que Deus estava acima de tudo e de todos. Essas 4 atitudes, irmãos, foi de suma importância para, no momento da adversidade, tirar ele da cova dos leões. Escute o que eu estou te falando. Há atitudes para nos livrar de adversidades. Elas têm que ser antes da adversidade. É como jejum, irmãos. Nós jejuamos hoje para vivermos forte amanhã. A gente não jejua hoje para ficar forte hoje. Nós jejuamos hoje para amanhã estar forte. Jejuamos amanhã para depois de amanhã. Quem está entendendo, gente? Se nós queremos vencer a adversidade essa semana, se queremos viver uma fé, uma ação da fé, nós temos que aprender uma coisa aqui nessa noite, queridos. É como nós estamos andando na presença de Deus. Como nós estamos vivendo, como é a nossa vida. Como é a nossa atitude no meio de situações. Sabe, queridos, é exatamente isso que a palavra de Deus vai nos ensinando. Quando as situações elas são difíceis e elas chegam, irmãos, sabe, nós devemos priorizar muito mais a comunhão. Daniel foi proibido de orar. Daniel foi proibido de se prostrar ao Senhor. Mas sabe o que ele fez? Continuou. E ele orava virado para Jerusalém, diz a Bíblia. Virado para Jerusalém. Porque a vontade de Daniel, naquele momento que ele se ajoelhava, era estar na casa de Deus, com certeza. Era estar no Santos dos Santos, com os irmãos. Mas como ele não podia, ele se ajoelhava em direção a Israel. Sempre em direção a Israel. Talvez, irmãos, hoje Deus está falando para nós que nós precisamos mudar algumas atitudes se nós queremos vencer adversidades. Se queremos vencer a adversidade no setor onde nós trabalhamos, se queremos vencer a adversidade, irmãos, dentro da nossa casa, com familiares que estão distantes ou estão perto, se nós queremos vencer em alguma área da nossa vida, nós precisamos mudar algumas atitudes e começarmos a tomarmos atitudes diferentes para nós amanhã vencermos. Muitas vezes queremos mudar no dia da adversidade. Muitas vezes queremos, irmãos, mudar no dia. No olho do furacão a gente quer mudar. O que Deus está trazendo aqui para nós hoje, irmãos, é um comando. O que Deus está trazendo para nós aqui hoje é um desafio. Deus queria ir com o povo no deserto. Deus queria estar com aquele povo. Deus amava aquele povo. Mas Deus disse assim, olha, não tem como eu ir com esse povo por causa do pecado desse povo. Por causa da situação, não tem como. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sei que eles têm problema, eu sei que eles estão passando por dificuldade, que tem tanta coisa que eu preciso fazer por eles, mas eu não posso fazer nada por eles, porque não há comunhão. Eu lembro que uma das primeiras palavras que eu preguei aqui foi essa: tirai os seus atávios. Quem lembra desse tema, dessa palavra? Tira os atávios. Deus chega para Moisés e diz assim, olha Moisés, fala para o povo arrancar os atávios.
Fala para o povo arrancar a incredulidade. Fala para o povo arrancar a preguiça. Fala para o povo arrancar a idolatria do coração deles. Fala para tirar tudo que não é meu da vida deles. Fala para eles terem uma vida de comunhão. Porque então amanhã, se eles fizerem isso hoje, amanhã eu venho. Se você quer que Deus venha amanhã, você tem que tomar posição hoje. Quem está entendendo, gente? Se você precisa de um milagre para amanhã, o seu posicionamento tem que ser hoje. Não pode ser amanhã que você precisa do milagre, amanhã. Quando eu olho para a palavra de Daniel, eu vejo assim, irmãos, alguém que se preparou para o momento da adversidade. Alguém que estava pronto para o olho do furacão. Alguém, irmãos, que estava pronto para a cova dos leões. Tudo isso, Daniel foi levado à cova dos leões. Houve um complô, uma situação, armaram contra ele, e ele, o rei teve que jogar ele na cova dos leões. E ele foi para a cova dos leões. Lá na cova dos leões, quando a gente está na cova dos leões, irmãos, mas a gente está preparado, é diferente. Sabe o que Deus disse? Deus disse assim, olha, manda o povo se preparar. Manda o povo se preparar para mim ir lá, na casa deles. Manda o povo se preparar, porque dias ruins vão vir. Como é que eu posso fazer algo por eles se eles nem creem, se eles nem acreditam? Como? Se não tem comunhão comigo, se não vivem comigo. E agora Daniel está dentro da cova dos leões. E eu quero falar uma coisa para você. Eu nunca fui. Mas a cova dos leões, a nossa cova que nós vivemos, porque eu já vivi, e você também já viveu cova de leões na sua vida, sim ou não? Momentos ruins na sua vida já vieram. E quando a gente está dentro da cova dos leões, não é diferente das situações de Daniel. Primeiro, quando você vai para Daniel capítulo 6, versículo 16, você descobre que Daniel estava sozinho. Não tinha ninguém ali com ele. Que no meio de todos os problemas, ele estava ali abandonado pelos seus amigos. Porque ele tinha muitos amigos, afinal de contas. Muitos. Mas agora se encontrou no lugar que ninguém podia fazer nada por ele. Estava num lugar que não tinha amigo que podia fazer algo por ele. Ou seja, sozinho, solitário. E sabe, queridos, uma coisa interessante que a gente vê na Bíblia. Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz que o Senhor não se esquecerá de nós. Com certeza, irmãos, foi uma das coisas que Daniel se apegou. A palavra do Senhor diz que se a mãe não esquece de amamentar o seu filho, agora como Deus vai se esquecer de você? Amém? Amém, queridos? Como Deus pode se esquecer de você? É impossível Deus esquecer de você. Como você vai esquecer de alguém que você tem comunhão? Como você vai se esquecer de alguém que você está junto? Olha para cá. Como você vai se esquecer de alguém que você ama? Do seu filho, da sua esposa? Tem um ditado aqui no Brasil que diz assim, quem é visto é sempre lembrado, não é mesmo? É o slogan das empresas, né? Agora usam muito isso, né? O marketing. E é verdade isso. Como, irmãos? Sabe, naquele momento de solidão, ainda que parecia que ele estava sozinho, ele tinha uma certeza absoluta, e é essa certeza que nós temos que ter, irmãos, que Jesus está conosco. Amém? Pega na mão que tem, e quem está ao seu lado diz para ele, com certeza Jesus está com você na cova. Sabe o que Jesus disse, irmãos? Jesus falou assim, olha, Jesus estava subindo para os céus, e havia um medo no coração dos discípulos, um medo de ficarem sozinhos, de ficarem órfãos. Jesus disse assim, olha, quero dizer uma coisa para vocês, eu estarei convosco até o fim.
Você não entendeu, meu filho? Profeticamente, Jesus está dizendo: eu nunca vou te abandonar, meu amigo. Eu nunca vou te deixar. Você pode estar na cova dos leões. Você pode estar onde você estiver, no inferno onde você estiver, meu irmão. Na briga, na luta, sabe? Jesus não vai te abandonar. Diz para quem está ao seu lado: Jesus não vai te abandonar. Isso é reflexo de ter uma vida antes da cova. Isso é reflexo de ter uma vida com Deus antes da cova. Porque se Daniel não tivesse uma vida com Deus, uma comunhão com Deus antes da cova, agora já tinha virado, irmãos, filé mião. Filé miau, né? Carne de gatinho, sabe? Uma vez um pastor disse para mim, uma das coisas tremendas na vida de Daniel era a integridade, a Bíblia diz isso. E uma das coisas tremendas que guardou a vida de Daniel no meio da cova dos leões é que leão come carne, leão não come espírito. Viva uma vida em Deus, viva uma vida de comunhão em Deus. Ainda que o leão ruge, mas não vai te alcançar, porque leão não tem como pegar o que é espírito. Quem está entendendo, gente? A segunda coisa que tinha lá dentro da cova, irmãos, ele não tinha um controle da situação. No capítulo 6, do versículo 24, ninguém podia escapar da garra daqueles leões famintos. É igual como diz lá no livro 1 Pedro 5:8. O momento do impacto, quando diz que o diabo vem rugindo como leão. Olhe para mim. Quantas vezes o diabo mirou você e começou a rugir como leão, dizendo: eu vou te pegar. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Agora é o fim. Agora você está sozinho. Agora você fez tudo errado. Acabou para você. Quantas vezes o diabo tentou rugir para você, tentando te intimidar. Mas a palavra do Senhor diz, eu lembro desse texto, porque foi um dos textos que meu pai escreveu numa pedra fundamental de uma igreja, lá em São Luís do Maranhão. Ele escreveu assim: operando eu, quem impedirá? Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Se você tem uma vida de comunhão antes da cova, Deus vai operar e o diabo não pode impedir. Deus vai fazer um milagre no meio dessa situação, onde você está vivendo, no meio desse problema, e o diabo não vai poder impedir, porque quem impedirá o braço forte do Senhor? Quem vai impedir a mão de Deus te abençoar? Quem vai impedir Deus arrancar você dessa cova? Quem vai impedir Deus de abrir essa porta desse emprego? Quem vai impedir Deus de abençoar suas vidas essa semana? Ninguém, meu irmão. São os nossos posicionamentos. Terceiro, ele não tinha como sair. Não tinha como sair do problema. No versículo 17, na parte A. Sabe, irmãos, quando a gente vê que parece que não vai ter por onde sair, a pedra foi colocada, a pedra foi selada, é impossível sair desse problema. E quantas vezes nós não encontramos saída? Não podia ser tirada a pedra se o rei não mandasse quebrar o selo. Diz para o teu irmão: então está fácil. Foi exatamente o que o diabo fez, irmãos. Havia um selo lacrado que dizia que nós éramos para morrer e íamos todos para o inferno por causa dos nossos pecados. Havia um documento selado e lacrado no cartório que dizíamos que agora não eram mais propriedade de Deus, mas éramos propriedade de Satanás, do reino do inferno. Mas o Rei Jesus vem
E a Bíblia diz que ele, como rei, tinha o poder de quebrar o selo. E ele quebra o selo, porque ele tinha pago o preço alto pelas vidas. Eu quero te falar uma coisa para você, ainda que parece que tem um selo nesse problema, tem um selo na situação, parece que vai ser impossível arrancar essa pedra. Eu quero falar uma coisa para você. O Rei Jesus tem poder para quebrar o selo dessa situação. Chama Ele. Chama Ele agora sobre essa situação. Chama Ele agora para quebrar esse selo. Amém, queridos? Daniel passou ali várias horas. Ele foi colocado no início da noite. No início da noite ele foi colocado na cova dos leões e foi selado. Mas pela manhã cedo o rei não aguentava mais. Ele queria ver se Daniel ainda estava vivo. Mandou arrancar, quebrar o selo e arrancar. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 30, no versículo 5, para os filhos de Deus? Ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, amanhã cedinho, está na porta da sua casa, na porta da sua empresa. Porque Deus é maior. É o antes da cova, irmãos, que determina como será na cova. É o antes, é como você é antes do problema. Não é como você é agora, no momento do problema. E eu fui entendendo essas coisas, irmãos, vendo isso, eu fui entendendo que muitas vezes nós queremos mudar no meio do problema. Queremos ficar com cara de crente, irmãos, no meio do problema. Com jeito de crente no meio do problema. Com linguagem de crente no meio do problema. Diz para o teu irmão, fala para ele, irmão. Pode falar para ele, dizer, irmão, pelo amor de Deus, isso não dá. Misericórdia. Quer mudar no meio do problema. Irmãos, muda hoje para Deus fazer amanhã. Amém, irmão? Diz para esse cabeção do seu lado, muda hoje, meu filho, para Deus fazer algo amanhã na sua vida. Pastor, o que vai acontecer se eu mudar hoje? Vai acontecer o que aconteceu com Daniel. Depois que ele saiu da cova dos leões, no capítulo 6, versículo 21 e 22, diz que ele testemunhou, não sobre ele, porque eu jejuei, aleluia, glória a Deus. É porque eu fiquei lá cirandando e orando no Espírito em línguas. Não. Sabe o que Daniel fez? Quando ele saiu, perguntaram para ele, como é que foi isso? Ele disse assim, Deus tampou a boca desses leões. Esse livramento que você está vendo na minha vida aqui, é um milagre de Deus. Diz para quem está ao seu lado e fala assim para ele, aqui é milagre, irmão. Olha, vai olhando aí. Contempla o milagre aí. Ele diz assim, isso aqui é milagre, filho, nem uma unha arranhada, nada encravado, zerado, dormi bem. Mas como é isso? Ele disse assim, o meu Deus me supriu dentro da cova. Recebe essa palavra, Deus vai suprir você no momento da cova. Deus vai te guardar, irmão. É antes que você tem que saber isso. É antes. Quantos estão entendendo, queridos? Segundo, ele começa a glorificar. Ele começou a dar honra e glória ao Senhor. Ele não disse assim, Deus veio, Deus fez um milagre, mas eu quero falar para você, olha aqui, bonitão, você me proibiu de orar lá atrás. Você me proibiu que eu não podia orar, que eu não podia ajoelhar, tal. Mas se eu não tivesse feito isso, eu estava lascado. Ele não fez isso não. Sabe o que ele disse? Toda honra e toda glória é dada a Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Eu não fiz nada. Foi Deus que me poupou. Foi Deus que me deu esse milagre. Foi Deus. Ele começou a glorificar.
e dizer o tamanho de Deus, e começou a tentar mostrar para as pessoas como Deus era, como era a misericórdia de Deus. Deus me ama e Deus te ama também. Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida. Ele começou a glorificar e dizer, irmãos, como Deus era bom e misericordioso. Você vai sair da cova, mas aprenda uma coisa, irmãos: sai glorificando a Deus dessa cova, sai dando glória a Deus desse problema, e sai testemunhando para todo mundo que você vê, o guarda de trânsito, na internet, aonde você vê oportunidade disso para as pessoas. Eu recebi um livramento de Deus na minha vida, uma porta se abriu, algo aconteceu, um milagre aconteceu, foi Deus. Foi Deus. Diga, foi Deus. Diga, é Deus. Terceiro, ele venceu seus inimigos. Todo mundo que era contra ele, quando viu que Deus era com ele, disse assim: olha, esse cara aí não adianta. O Deus de Daniel é muito forte. Não tem o ditado que as pessoas dizem assim: o santo desse cara é forte, né? É verdade, o meu santo Deus é forte mesmo. É fortíssimo. Não vem não que você vai levar pau. Ele conseguiu vencer os seus inimigos. Olha quantas coisas aconteceram, irmãos, porque ele estava preparado para a cova. Quantas coisas aconteceram porque ele antes se preparou para o momento de adversidade. Quantos conseguem ver isso, queridos? E então, por último, ele foi exaltado. Deixa Deus te exaltar, amém? Não toca a trombeta, não. Não tenta mostrar para as pessoas que você é o cara. Sabe, não tenta, sabe, deixa Deus te exaltar no tempo dele. Deus vai te exaltar, deixa o tempo de Deus, amém? Eu quero encerrar essa palavra, estou encerrando já. Eu quero dizer que quando Deus te exaltar, sabe, querido, não se orgulhe. Guarda o seu coração, como diz a palavra. Não fica se gabando nos seus próprios feitos, naquilo que você fez. Não fica se gabando porque você jejuou, porque você ora. Não fica se gabando porque você lê. Sabe, toma cuidado. E ao invés disso, exalte o nome do Senhor com um bom testemunho. Um bom testemunho. Porque assim como Daniel esteve ali na cova dos leões, sabe, irmãos, Deus também teve com aqueles servos que eu falei no começo, com Davi, com Elias, com Eliseu, com tantos outros homens. Deus esteve com todos eles no momento da tribulação aqui na terra. Deus esteve com eles. E cabe a nós, irmãos, sempre clamarmos e confiarmos em que Deus vai remover toda e qualquer pedra que colocarem ou tentarem pôr na nossa vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Baixa a sua cabeça.